Olá, alunos! Olá, tutores! Sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Orientação para a Prática Profissional e Pesquisa. Vamos dar uma revisada no que nós vimos na última aula? Na nossa última aula, nós aprendemos o significado de planejamento estratégico. Conhecemos quem são as pessoas envolvidas no planejamento estratégico do estágio. Vimos que é importante observar no planejamento e conhecemos o significado de projeto de pesquisa interventiva e sua relação com a interdisciplinaridade. Aprendemos como registrar as atividades de estágio e relembramos os elementos básicos que constituem o projeto de pesquisa. Estão preparados? Estão ansiosos para ver o que nós temos para a aula de hoje? Vamos lá? Na nossa aula de hoje, nós vamos ver como produzir relatórios parciais e relatório final do estágio. O objetivo da nossa aula de hoje é aprender a elaborar o relatório parcial e final de estágio. Essa aula de hoje é muito importante que vocês estejam bem atentos, que façam as anotações, porque com certeza as informações que nós trazemos hoje para vocês vão ser assim de suma importância na hora de finalizar o estágio de vocês. Como é que se faz esse relatório? O que é o relatório de estágio? É isso que nós vamos ver agora. Lembrando que as informações sobre o relatório de estágio estão nessas duas referências que estão disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem. Vamos à nossa definição de relatório. O que vem a ser relatório? Então, de acordo com a NBR 10.719 de 2011, o relatório consiste em um documento que descreve formalmente o progresso ou resultado. Observem bem essas duas palavrinhas aqui, olha, progresso ou resultado de pesquisa científica e ou técnica. Esta mesma concepção se aplica a outros relatórios, como o relatório de estágio, que é o nosso caso aqui, ok? Então tá, se o relatório se trata do progresso e do resultado, por que essas duas palavrinhas são tão importantes? O progresso do relatório é justamente esse período em que o estágio está acontecendo. É durante esse relatório, esse progresso, ele vai nos levar à construção do nosso relatório parcial do estágio, enquanto o resultado vai nos levar à construção do nosso relatório final de estágio. Observaram por que essas duas palavrinhas elas são muito importantes nessa definição que nós vimos de relatório de estágio? O progresso, ele nos leva ao relatório parcial. É aquilo que está acontecendo. E o resultado nos leva ao relatório final. E agora a gente vai ver um pouquinho mais como é que vai funcionar essa questão dos relatórios parciais e relatório final. Quais são as características do relatório parcial? Nós temos dois tipos de relatório, cada um deles tem as suas características. Então, o nosso relatório parcial, as características, eles são livres e feitos conforme a sua organização e necessidade. Por que eles são livres? Embora existam modelos de relatório, de formulários, inclusive nós vamos apresentar aqui, independente do formulário que você tem que apresentar preenchido na instituição, você é livre para fazer os seus registros. Porque se aquele formulário que a instituição oferece para o relatório, para registro das atividades parciais do estágio, ele não atende totalmente a sua necessidade, você pode e deve fazer os seus próprios registros. Lembra do memorial que vocês precisam fazer no final de cada disciplina?
Vocês podem fazer um memorial de cada atividade desenvolvida no estágio. Esse memorial de cada atividade é um relatório parcial. Então, é um relatório livre, você vai produzir esse relatório. Então, vamos aqui a outra característica do relatório parcial. Aconselha-se a produção regular. O que quer dizer que essa produção regular? Quer dizer que ela pode ser feita diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, depende da sua necessidade. O que é que nós orientamos? Que você realize um relatório, que você faça um relatório a cada atividade. Desenvolveu uma atividade de estágio hoje, faça um relatório dela. Isso vai ser importante na hora de você desenvolver o seu relatório final. Quanto mais informações você tiver registrado no decorrer do estágio, melhor e mais facilidade você vai ter na hora de desenvolver o relatório final, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos um exemplo do relatório parcial de atividade de estágio que se encontra no nosso manual do estágio. O manual do estágio, ele está bem lá no finalzinho da resolução 4, que nós disponibilizamos para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Então, se vocês olharem lá no finalzinho da resolução 4, no final dela tem o manual do estágio. E esse relatório, como vocês podem ver aqui, olha, ele é o anexo 9 do manual. Esse relatório aqui, ele vai servir para duas coisas. Observe que aqui no início do relatório, esse primeiro quadro aqui, ó, nós temos a identificação, aqui na primeira linha, do estagiário, aqui da instituição. Esse quadro aqui você vai preencher a empresa concedente. Lembra-se que o concedente é o local onde você vai realizar o estágio. Aqui você identifica o seu curso, professor orientador, o seu supervisor e o período total do estágio. Quando começou, dia, mês e ano. Até quando terminou, dia, mês e ano. E o período parcial. Se esse relatório parcial aqui, ele se refere, por exemplo, à atividade desenvolvida no primeiro dia. O primeiro dia do seu estágio, vamos supor que é no dia 21 de março de 2015. E ele começou, você só está fazendo o relatório parcial desse dia. Então, ele começou aqui dia 21 de 2015 e terminou aqui também, ó, 21 de março de 2015. Então, aqui, quando começou e quando terminou, tá? Aqui nesse espaço, você vai registrar o período ao qual se refere esse relatório de atividades. Nesse quadro aqui, atividades, você vai relacionar nessas linhas aqui quais foram as atividades desenvolvidas. Se você desenvolveu apenas uma atividade aqui, relacione essa atividade que foi desenvolvida. Foi desenvolvida, por exemplo, aqui nesse dia, uma apresentação. Vamos supor que foi no primeiro dia, você desenvolveu aqui a apresentação do projeto de estágio para o professor e para os alunos. Que dia que aconteceu isso? Dia 21 do 3 do 15. Vai colocar aqui o dia, o mês e o ano. Continuação dessa ficha. Aqui nós temos considerações sobre o estágio durante este período. Nesse espaço aqui, você vai relatar, você vai dar mais detalhes dessa atividade que você desenvolveu. O que aconteceu de interessante nessa atividade? De repente, como foi colocado como exemplo, que nessa primeira atividade você foi apresentar o seu projeto para o professor e para a turma. Isso nós estamos pensando, lembre-se que o estágio vai ser desenvolvido numa escola. Nós estamos supondo aqui com esse exemplo que você vai trabalhar com uma única turma, vai desenvolver o seu projeto com uma única turma. Então você vai apresentar o projeto para a turma, certo? E para o professor.
Esse dia que você foi apresentar o projeto, o que aconteceu de interessante? Os alunos fizeram perguntas? Como é que foi a participação dos alunos? Eles deram alguma sugestão? O professor deu alguma sugestão? Então, essas perguntas, esses questionamentos, essas coisinhas que aconteceram nessa primeira atividade, você vai registrar aqui, nesse espaço aqui. Considerações sobre o estágio durante este período. E esse dia, essa atividade que você desenvolveu aqui, ela vai servir também, essa ficha ela vai servir como uma forma de comprovar as atividades que você vem desenvolvendo durante o estágio. Então, você vai fazer esse registro, o relatório parcial, e vai guardar esse relatório. O ideal é que você monte um portfólio. O que é esse portfólio? Uma pasta, dessas pastas envelopes, onde você vai guardando todos os seus documentos do estágio, desde o início. Então, todos os documentos você vai guardando nessa pasta, porque quando chegar no final do estágio, você já tem tudo ali guardadinho, porque vai precisar desses documentos para finalizar o seu estágio. Ok, aqui você já elencou todas as atividades, colocou suas considerações, os detalhes, como se fosse um memorial. Você vai assinar aqui, o supervisor, que é aquele que está te acompanhando lá na concedente, vai assinar e o professor orientador vai assinar aqui. Se você fizer um relatório parcial para cada atividade, observe, se você desenvolver uma atividade por dia, ou se num dia você desenvolveu mais de uma atividade, cada dia, cada atividade dessa vai ter um relatório. Como nós colocamos, você pode também deixar para fazer um relatório parcial no final da semana ou no final a cada 15 dias. Vai depender de você, da sua maneira, do seu jeito de fazer os seus registros. O que nós aconselhamos é que esses registros, que é o relatório parcial, ele seja feito ao final de cada atividade. Porque a gente pode esquecer alguma coisa importante que aconteceu, algum detalhe, que depois vai ser interessante você registrar no seu relatório. Então, o ideal é que você faça o relatório ao final de cada atividade, mas fica a seu critério, ok? Então, vamos dar continuidade. Aqui, vamos à definição desse relatório final. O relatório final de estágio é o documento que o aluno apresenta à instituição de ensino, explanando de forma clara e objetiva a sua experiência e vivência no campo de estágio. É um trabalho que deve seguir as normas oficiais de elaboração da ABNT. Isso aqui é muito importante. Lembra quando nós vimos lá na disciplina de metodologia científica, e aqui também a gente deu uma passadinha de leve sobre a estrutura do projeto de pesquisa? Então, no caso do relatório, ele tem a mesma estrutura do projeto. Aí você deve ficar pensando assim, poxa, mas se ele tem a mesma estrutura do projeto, então é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, não. O esqueleto é o mesmo, mas a roupagem é diferente, né? Então, como é que vai funcionar essa história do relatório final? Vamos pensar assim, no caso do projeto, ele tem objetivo, ele tem o título, ele tem a introdução, ele tem a justificativa, tem os objetivos. Mas o projeto, ele está focando no que vai acontecer. É uma previsão, projeto. O relatório não. O relatório, ele está relatando, olha o que o nome próprio já diz, o que já aconteceu. O projeto é o que vai acontecer, o relatório é o que já aconteceu. Então, todos os detalhes, tudo aquilo que foi previsto no projeto, aconteceu do jeito que foi previsto? Aqueles objetivos que nós colocamos lá no projeto foram alcançados? Então, isso você vai elencar no relatório. Então, a estrutura é a mesma. Essas normas da ABNT a gente tem que seguir. São regras. Mas o conteúdo, ele é diferente. Porque o relatório nós vamos elencar justamente o resultado dessa pesquisa. E é muito importante que você faça os registros parciais, porque nesse momento, quando chegar a hora de registrar, de fazer o registro do relatório final,
todas essas observações que você anotou no percurso, elas serão muito importantes. Porque cada ação que você vai realizar, ela foi prevista no projeto. Ah, eu previ que eu iria apresentar o projeto para os alunos. Beleza, eu apresentei. E aí, como é que foi? É aqui no relatório final que você vai colocar isso. E como é que foi o desenvolvimento desse projeto, do modo geral? Aquilo que eu pensava lá nas minhas hipóteses. Lembra das hipóteses? Então, as hipóteses que eu tinha para aquela pesquisa, para aquele tema, para aquele problema, elas se concretizaram? Era aquilo mesmo que eu achava que era? Ou aconteceu algo totalmente diferente? E se aconteceu, por que aconteceu? Então, essas perguntas, elas constam no relatório final. Por isso que tem essa diferenciação. Vamos ver mais um pouquinho. Então, tá. O relatório final de estágio, ele deve, primeiro, informar as atividades da empresa ou órgão concedente do estágio. Vocês se lembram que quando nós falamos sobre o projeto de pesquisa na nossa segunda aula, eu falei para vocês que era importante caracterizar a instituição onde o estágio irá acontecer? Então, aqui, quando a gente fala nesse primeiro item aqui, que o relatório final ele deve conter, olha só, informar as atividades da empresa ou órgão concedente do estágio. Nesse primeiro item aqui, gente, essa informação das atividades da empresa, se o estágio de vocês não ser realizado na escola, é aqui nesse primeiro item, olha, logo de cara você vai apresentar a empresa concedente do estágio. Ah, o meu estágio foi realizado na escola tal. Como é essa escola? Onde essa escola está localizada? Qual foi o decreto ou, sei lá, a resolução que autorizou o funcionamento dessa escola? Ela está autorizada a funcionar? Quantos funcionários tem nessa escola? Como é o público que essa escola atende? Como é o local onde essa escola está localizada? A clientela, a faixa etária, em termos de vulnerabilidade, como é que funciona isso? Então, isso é apresentar a escola, apresentar a instituição onde você vai realizar o teu estágio. Ou no caso do relatório final, onde você realizou o teu estágio. Então, esse item aqui de informar, passar essas informações sobre o local, a instituição onde você está desenvolvendo o seu estágio, é isso, é você fazer a caracterização, apresentar em palavras a instituição onde você realizou o estágio. Se é uma escola, que no nosso caso é uma escola, qual é a estrutura dessa escola? Quantas salas ela possui? Quantos alunos homens, quantos alunos mulheres, qual a faixa etária? É apresentar. Aqui no item 2, o relatório final ele deve registrar os dados do trabalho desenvolvido no período determinado para o estágio. Lembra que nós falamos ainda há pouco sobre o relatório parcial? Justamente essas informações do relatório parcial é o que corresponde aqui ao item 2, que deve conter no relatório final do estágio. Relatar essas atividades, esses dados do trabalho que foi desenvolvido. Então, essas informações do relatório parcial se encaixam exatamente aqui, olha, nesse item. O relatório final, ele deve também, item 3, relatar os fatos de eventual inspeção realizada no estabelecimento determinado. Se houve essa inspeção, né? Por isso que diz aqui, fatos de eventual. É uma coisa que pode acontecer ou pode não acontecer. Mas se aconteceu, ele deve ser relatado aqui. O item 4, ele deve relatar as atividades e as experiências de um estagiário de forma objetiva, profissional e acadêmica. Observe isso aqui, é muito importante. Lembra que lá na disciplina de produção textual, nós vimos sobre essa questão dos textos formais,
dos textos pessoais. Lembra das regras de um texto formal? Elas se encaixam aqui. Ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo e ele tem que ter uma linguagem acadêmica. Lembra que quando nós vamos relatar, que nós vamos produzir um texto formal, nós não trabalhamos na primeira pessoa. Eu fiz, eu executei. Não, nós trabalhamos na terceira pessoa. Então essas regrinhas devem ser observadas aqui. Como é que eu vou relatar? Não importa se foi você que fez as atividades, se foi você que desenvolveu essas atividades. Você não vai colocar lá no seu relatório final, eu desenvolvi as atividades. Não, você vai usar na terceira pessoa. Essas atividades foram desenvolvidas pelo estagiário. Você está relatando os fatos, tá? Então, lembre-se disso. Esses itens aqui, gente, que corresponde ao item 4, eles devem ser levados muito a sério. Então, essas experiências aqui, a experiência que você teve durante o estágio, ela deve ser relatada, olha, de forma objetiva, profissional e acadêmica. Você não precisa ficar fazendo rodeios e não precisa ficar contando todos os pormenores de cada atividade. Seja objetivo. Dessa atividade, da primeira atividade que você desenvolveu, o que é mais importante de relatar? O que realmente precisa ir para o relatório final? Isso é ser objetivo. É você saber definir o que realmente é importante. Tá? Profissional, seja profissional, tenha ética, ok? Então vamos continuar aqui. As características do relatório final, nós já vimos a do relatório parcial. Então o relatório final, ele possui a mesma estrutura do projeto, lembra que eu falei para vocês? Ele expressa os resultados obtidos e ele baseia-se nos relatórios parciais. É isso que a gente viu aqui. O relatório final, ele tem a mesma estrutura do projeto, mas não é o projeto. Ele vai se basear nos relatórios parciais, por isso é importante você realizar um relatório para cada atividade. É o que a gente aconselha. Ok? Então vamos ver aqui. Essa é a estrutura do relatório final. Então a estrutura ele vai ser composto por, olha só, o projeto também tem essa mesma estrutura, elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Nos elementos pré-textuais, nós temos aqui a capa, que é obrigatória, a folha de rosto, que é obrigatória, a folha de aprovação, que é obrigatória, temos a epígrafe, a dedicatória, os agradecimentos, que são opcionais, e temos o sumário, que é obrigatório. Eu queria falar um pouquinho só sobre esses 3 itens aqui. A epígrafe, a dedicatória e os agradecimentos. O que vem a ser esses itens? A epígrafe é se você quiser, é por isso que diz ali que é opcional. Se você quiser colocar nesse local, nessa página da epígrafe, uma frase ou uma parte de um poema que tem a ver com o seu projeto, você pode colocar aí na epígrafe. A página dos agradecimentos também é opcional. Você quer fazer agradecimentos a algumas pessoas ou professores, sei lá, que te auxiliaram no desenvolvimento do seu projeto de estágio? É nesse local que você vai fazer os agradecimentos, ok? E a dedicatória também. Se você quiser fazer a sua dedicatória, é nessa página que você faz a dedicatória. Aqui nós temos, vamos ver agora as partes dos elementos textuais, que é a introdução, a discussão dos resultados e as considerações finais. Uma coisa importante que a gente tem que verificar aqui é que nós já falamos que a estrutura do relatório final é a mesma do projeto, só que tem uma diferença. A introdução e o desenvolvimento do relatório, ela é diferenciada, tá? Então, a gente vai ver isso aqui já já. Então, vamos aos elementos pós-textuais. Quem são esses elementos? São as referências, que é obrigatório,
os anexos, que é ocasional, pode ou não haver, e os apêndices, que também são ocasionais. O que você pode colocar aqui nos anexos? São as fichas, por exemplo, aquelas fichas do registro do relatório parcial, você pode colocar nos anexos. A sua folha de frequência do estágio, também pode colocar nos anexos. E o apêndice, o que você pode colocar ali? Se tiver algum outro documento, algum material que foi produzido no decorrer do seu desenvolvimento de estágio, você pode colocar no apêndice. Fotos ou algum trabalho que os alunos tenham produzido, você pode colocar aqui nos apêndices. Então vamos aqui. Tem aqui um item de atenção. Para os relatórios de projetos de estágio, é preciso atentar-se às recomendações da NBR 10.719 de 2011 e dispor todos os elementos obrigatórios, que foram esses que nós acabamos de ver. São todos, não são alguns. Os elementos pré-textuais e pós-textuais são elaborados da mesma forma como já explicado, assim como as considerações finais. A introdução, olha o que eu estava falando ainda há pouco, e o desenvolvimento, eles são diferenciados quando se trata do relatório final. Como é que vai ser isso? É o que nós vamos ver aqui. Vamos ver um pouquinho sobre os detalhes dessa introdução que é diferenciada. A introdução, ela deve identificar novamente o tema e a sua delimitação, os objetivos gerais e específicos, as justificativas e, opcionalmente, a metodologia de trabalho. Na parte final da introdução, deve ser demonstrada a forma como o relatório está organizado, identificando-se as abordagens por capítulo e a forma de expressão dos dados, se eles estão sendo colocados em tabelas, em gráficos, são comparativos e etc. Estes elementos, eles podem ser assim entendidos, que foram esses elementos aqui, gente, que eu acabei de passar para vocês, que são os elementos obrigatórios: a capa, a folha de rosto, a folha de aprovação, a epígrafe, que é opcional. Então, esses são os elementos que trata daquele slide que eu passei para vocês agora. Que eu quero chamar a atenção, essa definição aqui da introdução. Nós vimos ali que a introdução e o desenvolvimento é diferente de como a gente faz no projeto. Os outros itens são iguais, mas a introdução e o desenvolvimento são diferentes. E é muito importante que vocês se atentam a essa definição da introdução, a essas orientações que nós passamos aqui. Porque se você seguir aqui, isso é como se fosse uma receitinha. Como você vai desenvolver a sua introdução. Você não vai ter problema depois. Basta você seguir aqui. Olha só, o que você vai fazer aqui na introdução? Identificar o tema. Qual o tema que você está trabalhando? Qual a delimitação do tema? Quais são os objetivos gerais e específicos? Por que você está desenvolvendo a justificativa? E aqui diz opcionalmente a metodologia. Por que opcionalmente, gente? Porque dependendo da quantidade, dos detalhes da sua metodologia, em vez de você falar da metodologia na introdução, você pode abrir um capítulo à parte para ela e falar especificamente da metodologia em um capítulo. Agora, se você quiser falar da metodologia sucintamente, de uma forma mais resumida, então você pode falar aqui apresentar sua metodologia na introdução mesmo, ok? Por isso que diz aqui opcionalmente, porque vai ser uma opção que você vai tomar. Mas se você ficar atento a essas regras, a essas orientações que nós passamos aqui sobre a introdução, com certeza você não vai ter problema na hora de desenvolver a sua introdução, ok? Então vamos continuar. Aqui, olha, para você, são algumas questões que vão te orientar também no desenvolvimento da introdução. O que é abordado no relatório?
aqui nesse o que é abordado, você vai ter a resposta, o tema e o problema. Por que foi abordado esse tema? Aqui esse porquê vai te levar à justificativa. Para que foi abordado? Vai te levar aos objetivos. Por quem, quando e onde e como foi abordado? Olha só, por que, quando, onde e como vão te levar à metodologia. Quais foram os recursos? Aqui você vai elencar os recursos materiais e os recursos financeiros. Quando aconteceu isso? Você vai, que isso aqui te leva ao cronograma. Essas questõezinhas aqui são bem simples, mas servem de orientação. Elas vão te orientar, vão te dar um norte no momento de você desenvolver a sua introdução, tá bom? Vamos continuar. Aqui, hoje esse slide não está colaborando comigo. Nós temos mais um item importante que merece a nossa atenção aqui, ó. É importante iniciar a introdução com a identificação do trabalho. Por exemplo, este relatório corresponde às atividades de estágios realizadas na escola fulano de tal, aqui você vai colocar o local, né, localizado em tal local, e em seguida são traçados os outros elementos, que podem aparecer em tópicos ou não. Esses elementos, gente, uma vez que você fez lá a sua introdução, iniciou conforme nós orientamos aqui, o desenvolvimento do seu relatório, você não precisa colocar lá no relatório desenvolvimento, e aí vai lá e traça toda a história. Você pode dividir isso em tópicos, né? O que foi feito, quais são as atividades, dividindo isso em tópicos. Vamos aqui ao próximo slide. Agora vamos ver um pouquinho como é que se vai fazer o nosso desenvolvimento. O termo desenvolvimento não deve ser colocado como título, é o que eu acabei de falar, e sim discussão dos resultados. Então, no lugar de você usar lá desenvolvimento, você vai usar a discussão dos resultados. Ou outra expressão similar, bem como ainda nomeações específicas conforme cada caso. Por exemplo, atividades relativas a... Aí você vai colocar atividades relativas ao quê? Resultados da... E aí vai. Então, em vez de você utilizar desenvolvimento ou apresentação dos resultados, você já nomeia com aquela atividade. Né? Atividades desenvolvidas na primeira semana do estágio. Aí você vai lá e elenca essas atividades. E por aí vai. Um exemplo. Então, vamos continuar. Ainda sobre o desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento, pode ser disposto um capítulo de fundamentação teórica. O que é essa fundamentação teórica? Lá no projeto a gente faz isso. Vocês devem se lembrar. Você tem uma ideia, você tem um tema, você tem um problema. Só que a gente lembra que esse nosso problema, esse nosso tema, ele pode não ser totalmente inédito. Pode ter havido alguns outros pesquisadores que já estudaram e já pesquisaram sobre esse tema. Essa fundamentação teórica vai buscar justamente essas ideias desses pesquisadores. Essa fundamentação você vai utilizar para defender a sua ideia. Porque se você tem um tema para trabalhar, você tem um projeto, você tem um problema para resolver e você tem uma hipótese de resolução para aquele projeto. Então, você vai usar aquela fundamentação teórica para defender essa tua ideia. O que os outros autores, os outros pesquisadores dizem a respeito desse problema do meu projeto de pesquisa? Então, é aqui na fundamentação teórica que você vai colocar a ideia desses pesquisadores. Se for intensiva
e não puder ser disposta ao longo das discussões dos resultados, assim como um capítulo de metodologia, logo após. Se, da mesma forma, houver complexidade e dimensões que extrapolem uma página. Em outros casos, conforme já foi dito, a metodologia pode ser expressa na introdução. Em resumo, o que diz isso aqui? Se você tiver uma fundamentação teórica muito extensa, crie um capítulo para ela, especificamente, da fundamentação. Agora, se a sua fundamentação teórica for mais sucinta, você pode trabalhar no desenvolvimento dos resultados, assim como na metodologia também, ok? Vamos ao próximo. O que o estagiário deve observar na elaboração do relatório final? Isso aqui, gente, está disponível lá na resolução 4. Primeiro, depois de elaborado e digitado, o aluno deve checar seu relatório, corrigir e adequar a organização de conteúdo e a normatização. Não é só fazer de qualquer maneira e tá bom, obrigado, não. Segundo, o relatório deverá ser entregue obedecendo ao calendário elaborado com o professor orientador. Vocês terão um professor orientador do estágio e ele vai passar um calendário para vocês desenvolverem o estágio. Então, esse relatório ele deve ser entregue dentro do prazo pré-estabelecido. Não pode simplesmente, eu entrego quando eu quiser. Existem prazos e existem regras que devem ser observadas, ok? Vamos continuar aqui. O que mais que o aluno deve saber sobre os procedimentos de elaboração do relatório? Terceiro, o relatório final, ele deverá ser entregue ao professor orientador juntamente com o formulário adequado e os demais formulários e documentações para avaliação. Então, tem aqui os anexos que se devem conter. O item 4. Caso o relatório seja deficiente ou não atenda às exigências das normas de elaboração, ele será devolvido ao aluno, que terá o prazo máximo de 5 dias corridos para reformulá-lo e entregar novamente. Então, deve observar. Lembra que eu falei para vocês que os relatórios parciais, a ficha de avaliação, tanto a avaliação pessoal, autoavaliação, como a avaliação do supervisor, avaliação do orientador, a sua folha de frequência, todos são formulários que devem estar anexados ao seu relatório final, tá ok? Vamos ver mais um pouquinho aqui. O que nós vimos na nossa aula de hoje? Hoje, nós aprendemos a definição de relatório, as características do relatório parcial e final, o que deve conter no relatório final, qual a estrutura do relatório final, como elaborar a introdução e o desenvolvimento do relatório final e quais os procedimentos que o estagiário deve observar na elaboração do relatório final. Viu só? Tem muita coisa. E não se esqueçam, gente, que nós temos, que já está disponível desde antes do primeiro dia de aula, lá no ambiente virtual de aprendizagem, a resolução número 4 e o manual o livro de orientações para a prática profissional de Franzin. As nossas aulas estão sendo feitas, elaboradas, baseadas nesse material. Tem dúvida? Procure, dê uma olhadinha, estude o material que foi disponibilizado para vocês. Ainda restou dúvida? Procure o tutor à distância no fórum de dúvidas. Vocês não estão sozinhos, mas estão utilizando os recursos que são disponibilizados? Tem procurado o fórum de dúvida? Então é importante que vocês utilizem, que leiam, que estudem o material disponibilizado e que utilizem o fórum de dúvida. Vamos agora às nossas atividades. Aqui na primeira questão,
A definição de relatório, de acordo com a NBR 10.719, consiste em um documento que descreve formalmente o progresso ou o resultado de pesquisa científica e ou técnica. O termo progresso, grifado no texto, nos leva a... O que que o termo progresso, ao que o termo progresso nos leva? Então aqui nós temos as 5 opções e você vai analisar cada uma delas e escolher a opção que responde à questão número 1. Vamos à nossa questão número 2. Aqui na questão número 2, observe as afirmativas abaixo e marque 1 para relatório parcial e 2 para relatório final. Aqui nós temos as afirmativas, olha, cada uma dessas afirmativas aqui. Então você vai analisar as afirmativas e vai observar. Elas estão se referindo a relatório parcial ou a relatório final? Se for parcial, você vai colocar um aqui. Se for final, você vai colocar o 2. Então aí você vai analisar e verificar qual o número que corresponde. Aqui, depois que você marcar, que continua, depois que você marcar aqui e fizer a relação, você vai escolher a opção que preencha corretamente essas lacunas aqui. Então, nós temos aqui 5 opções e você vai escolher a opção que preencha corretamente essas lacunas. Vamos agora à questão número 3. Questão número 3 está bem interessante, ó. Vocês podem fazer essa questão aqui em grupo, só que mesmo se vocês sentarem em grupo para fazer essa questão, cada um vai fazer pensando na sua escola, ok? Então, cada um vai fazer o teu. Vimos que um dos elementos importantes, tanto na elaboração do projeto quanto do relatório, é a caracterização do local do estágio. Diante disso, pensando em seu local de trabalho, vamos exercitar a elaboração da caracterização de sua escola? Então aqui, para facilitar esse trabalho, nós apresentamos algumas perguntas norteadoras que vão auxiliá-lo neste processo de construção da caracterização da sua escola. Vamos lá as perguntas. Qual o nome da instituição concedente de estágio? Qual o endereço? Rua, número, bairro, cidade? Quando a instituição foi fundada? Possui algum documento que autorize o seu funcionamento? Qual? Quem é o administrador ou administradora da instituição? Como é a estrutura da instituição? Como é o corpo técnico da instituição? Como a gente fala de corpo técnico, estamos falando dos funcionários. Como é o público atendido? Quando a gente fala de público atendido, estamos falando dos alunos. A instituição possui um PPC? Ele fica à disposição para consulta? Aqui, nós apresentamos apenas algumas perguntas para te auxiliar. Não se prive somente a essas perguntas. Você conhece a tua escola melhor do que ninguém. Apresente a tua escola, caracterize a tua escola. Então, deixa voar aí a tua imaginação, pensa na escola onde você trabalha e se dedique na construção, na elaboração dessa caracterização. Tá ok? Isso aqui já vai te auxiliar tanto na produção do projeto quanto do relatório. Tá bom? Então, eu vou deixar vocês agora para resolver essas questões que foram propostas. Daqui a pouquinho a gente volta para conferir os resultados. Até daqui a pouco.